Irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a segunda parte do estudo cristão e o Sermão do Monte. Vamos orar. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nos abençoe e nos ensine na Tua palavra, Senhor, porque nós queremos ser cristãos aprovados. E é por isso que nós temos estudado essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que nos traz vida, a palavra que nos santifica, a palavra que nos limpa. E nós te agradecemos, Senhor, por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, a segunda parte, nós voltamos um pouquinho para pegar na última aula. Nós falamos muito acerca desse versículo de Mateus 5,19, onde Jesus diz: aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Nós aprendemos nesse último estudo, que a palavra violar, ela quer dizer, principalmente, existem ainda outros sinônimos, mas principalmente ela quer dizer afrouxar, descumprir ou desrespeitar. Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, disse Jesus, posto que é dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas nós vimos que podemos ler dessa forma: aquele, pois, que afrouxaram desses mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Nós vimos ainda que nós podemos ler esse versículo dessa forma: aquele, pois, que descumprir um desses mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mais uma vez, agora nós podemos ler assim: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos. Ou seja, aquele que disser, ou que ensinar, que Deus não se importa com isso, que não tem problema. Você pode viver a vida que você quiser, você é livre, Você é livre, meu irmão. Deus te deu livre-arbítrio e Deus está querendo ver só o seu coração, a intenção do seu coração. Está errado. Isso é um desrespeito à palavra de Deus, um desrespeito ao próprio Senhor Jesus. Porque a pessoa está usando a liberdade que ela tem como uma libertinagem. É um excesso de liberdade. Isso é ruim. Então Jesus estava dizendo: aquele que diz não ser obrigatório qualquer desses mandamentos, e ensinar aos outros. Não é obrigatório. É sim. É sim. A palavra de Deus diz que é. Ele começa a falar da seriedade do pecado. Irmãos, nós precisamos, a igreja precisa voltar a falar de pecado. A igreja não tem mais falado sobre isso. Tem soltado as rédeas, deixa por conta das pessoas. As pessoas vão perecer. Olha só a exortação que Jesus nos dá. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faz a tua oferta. Isso é sério, irmão. Quando você vai lá ofertar, levar o seu dízimo, a sua oferta
para colocar no gasofilácio. Jesus diz, se no caminho você se lembrar que aquele irmão tem alguma coisa contra você, seja alguma coisa grave, alguma coisa simples, não importa. Se aquele irmão está chateado com você por alguma coisa, a orientação de Jesus, deixa a sua oferta lá, vai lá conversar com aquele irmão, conserta, né? Depois volta e faça a sua oferta. Jesus está ensinando, irmão, que tem que acontecer um conserto rápido com aquele irmão. Não devemos deixar para depois o que nós podemos resolver hoje. Conserta hoje. Acaba com essa bobagem. Acaba, para de ficar magoado com o irmão, com o outro irmão. Se esse irmão fez alguma coisa que te chateou, vai lá e conversa com ele. Nós temos que ser claros, transparentes. Diz para ele, irmão, você fez isso, eu não gostei. Você me feriu nisto. E acerta. O cristão não pode guardar mágoa, nem raiva de ninguém. Também, o cristão tem que ter o cuidado de não maltratar ninguém, ou seja, não magoar ninguém. Não humilhar as pessoas. Não espezinhar das pessoas. Né? Não maltratar a pessoa por qualquer motivo. Não podemos ser assim. O mundo é assim, mas como nós já dissemos, o mundo está em trevas. O cristão não pode ser assim. O cristão tem que tratar bem todas as pessoas. Né? O cristão ele pode exortar, ele pode chamar atenção, mas tratando bem, sem humilhar. Né? Em Efésios 4 está escrito, irai-vos e não pequeis. A ira, às vezes, ela é natural. Né? A ira, às vezes, vem, a pessoa é sanguínea, e alguma coisa acontece, alguma palavra mal colocada, e a pessoa se ira ali na hora. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Naturalmente. Mas a palavra de Deus diz, irai-vos, não pequeis. Que passar disso é pecado. Você ficar magoado, ficar sentido com o irmão que fez com que você despertasse a sua ira, né? Você maltratar aquele irmão, xingar aquele irmão por alguma coisa que ele fez ou que ele falou, que despertou a sua ira, né? A palavra de Deus continua falando, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso quer dizer que no primeiro momento pode até acontecer, né? A pessoa ficar chateada, ficar magoada, ficar com raiva, pode acontecer. Nós não somos perfeitos, mas não deixa o dia terminar sem resolver isso não. Tá? E também, o que está dizendo em Efésios é que não deis lugar ao diabo, ou seja, não dá lugar ao diabo, não vai xingar o irmão. Muitas vezes eu já vi isso com palavrão, um cristão falando palavrão. Né? Não dá lugar ao diabo, não tenta, não queira se vingar. Não resista, seu irmão. Às vezes o irmão é perverso mesmo, é ruim. Né? Então, mas não. A palavra de Deus é que para que não resistamos ao perverso. Não resista. Não dê lugar ao diabo. Muitos agem como se Deus jamais se intrometesse nos assuntos dos homens. Isso não é verdade. Afinal, né, é melhor deixar cada um escolher viver a sua vida sem que haja um juízo moral sobre os que andam de modo errado no seu dia a dia. Né? Então vem a dúvida.
não foi o próprio Deus quem nos deu o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? É a capacidade, é o poder que Deus nos deu, discernimento, né, de escolhermos. É o direito de escolha que Deus nos deu. Mas a própria palavra de Deus nos adverte para não usar essa liberdade como uma libertinagem. Mas vem a dúvida das pessoas, como então crer em um Deus que exerce juízo moral sobre as suas criaturas, sendo que deu a elas a liberdade de fazer o que quiserem? Nós poderíamos responder que Deus ama o ser humano e nos criou para sermos semelhantes a Ele. Por isso, nós podemos entender o modo da ação moral de Deus pelo nosso próprio modo de agir. Todo mundo sabe quando faz coisa errada. E na nossa sociedade, na nossa cultura, né, nós não somos naturalmente inclinados a recompensar o bem e a punir o mal. Isso é natural. Onde não acontece essa ação é por causa da corrupção humana, que leva alguns a agirem contra a própria natureza, feita imagem e semelhança de Deus. É o que nós chamamos de impunidade, que hoje é uma palavra da moda. As pessoas agem errado, não é por ignorância, não é por não saberem que estão agindo errado, mas elas agem errado porque confiam que não serão pegas. Elas agem errado porque sabem ou creem que não serão punidas. É assim no mundo. Hoje nós reclamamos muito dessa impunidade que existe na nação, né? Que existe na justiça, tanta gente que faz tanta coisa, né? E é por isso que nós hoje convivemos com corrupção, com crimes, de um modo geral, né? Por quê? Por causa da impunidade. As pessoas roubam porque elas pensam o seguinte: mesmo que eu seja preso, vou ficar pouco tempo na cadeia. Outros, porque eu posso fazer o que eu quiser, eu posso assaltar, porque eu sou de menor de idade. Eu não completei 18 anos, então eu não serei preso. Isso é impunidade. E as pessoas muitas vezes trazem isso para dentro da igreja, sabe? E creem, eles acham, né, inconscientemente, que pensam que no reino de Deus funciona do mesmo jeito. Não é assim. No reino de Deus não há corrupção. Se nos homens, por causa da sua imperfeição e fraqueza, não há uma medida perfeita de valores aprovados em sua natureza, Deus é santo, Deus é justo e Deus é perfeito. E Ele nos criou para ser a sua imagem e semelhança, para também sermos santos, justos e perfeitos. Nós sabemos que não vamos atingir a plenitude enquanto estivermos neste corpo. Essa plenitude só será atingida no arrebatamento da igreja. Mas até lá, a exortação da Bíblia, a exortação da palavra de Deus é que persigamos esse objetivo. E nessa natureza perfeita, Deus julga todos os nossos atos, todas as nossas ações, todas as nossas imaginações, as nossas intenções e até mesmo as nossas omissões. Por isso, todos teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo, onde prestaremos conta de todo bem ou mal que fazemos enquanto estamos neste mundo. E sendo a misericórdia e a longanimidade parte da natureza de Deus, Ele perdoa todo aquele
que se arrepende e busca vencer o mal pela prática do bem. Esse propósito não poderá ser desfeito por nenhum poder opositor. E essa é a razão pela qual o Senhor sujeitou a um juízo de separação eterna a todos aqueles que procuram viver de modo contrário ao propósito para o qual foram criados. Nós fomos criados para a glória de Deus. E muitos vivem exatamente o contrário. Eles não querem glorificar a Deus com as suas vidas. Jesus disse, se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Nós ficamos por aqui hoje. E no próximo estudo, nós daremos prosseguimento a esse nosso raciocínio, se o Senhor assim o permitir. Mas eu quero falar com você, que talvez não teve ainda a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Isso tudo que nós estamos falando aqui é porque o homem é pecador. O pecado entrou no mundo e acabou com o homem, com o ser humano. Mas por isso mesmo Jesus Cristo veio ao mundo morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, se você foi tocado por essa palavra, eu quero que você ore comigo, entregando a sua vida a Jesus. Ore dessa forma: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e estou perdido. Por isso hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. E peço que o Senhor me dê o Espírito Santo. Eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, somente Ele pode me dar a salvação. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe.